Olá. Oi, tudo bom, Priscila? Oi, Ana, tudo bem? Prazer. Prazer em conhecer, vão estar junto com a gente, traduzindo. Muito obrigado, obrigado. Prazer. Eu estou aguardando a Lisley. Desculpa o atraso, eu estava em audiência, demorou 4 horas. Mas, né, sem problema. Desculpa. Deixa eu arrumar aqui. Ou sai, eu acho que ela está estourando aqui. Espera que eu vou ligar. Entrou. Entrou? A Lisley apareceu. Olá, tudo bem? Tudo bem? Então, bem-vinda. O meu nome é Jorge. Esse é o meu sinal, é Jorge. E esse é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou advogado em Libras. Eu tenho um projeto, sou advogado em Libras, né? E aí o meu projeto é explicar sobre as leis, né? E traduzir as leis e divulgar essa informação. Tudo bem? Aqui, a Lívia vai falar. Tudo bem? O meu nome é Lisley e o meu sinal é esse. Eu sou surdo-cega e eu moro em Sumaré, São Paulo, exatamente. O meu sinal é Priscila e o meu nome é Priscila. Eu sou intérprete de Libras e eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Exatamente. Que legal. Então, desculpa, Priscila, um pouquinho para frente. Tá dando para ver? Vai, sabe. Ótimo. Então, pode começar à vontade a fazer as perguntas. Ok, vamos começar então as curiosidades aqui. Olha, então, esse ano, né, foi aprovada a lei número 14.605, no mês de junho de 2023, né? E é sobre o Dia Nacional da Pessoa Surdo-Cega. Então, por favor, explicar sobre essa lei, né, que foi aprovada. Desculpa. Desculpa, o celular caiu. Sem problema. Vamos de novo. Então, esse ano, né, foi aprovada uma lei, a Lei 14.605, de junho de 2023, e ela trata sobre o Dia Nacional da Pessoa Surdo-Cega, né? Pode explicar, por favor, as informações do que se trata essa lei, qual o conteúdo da lei, por favor? Sim. Eu posso falar também para ajudar, para te traduzir, o que é melhor? Como você se sentir, melhor. Então, essa lei, eu posso? Essa lei foi criada para instituir, né, fazer um marco no dia 12 de novembro, o dia, né, que deve ser anualmente reconhecido como Dia Nacional das Pessoas com Surdo-Cegueira, né? A partir daí mostra
o quê? O resultado dessa luta, dessa batalha, né, das pessoas com surdo-cegueira, né, que estão tentando mobilizar e ter o reconhecimento, né, de leis próprias para as pessoas surdo-cegas, né, para que tenha reconhecido isso. E, além disso, o que a lei também traz, que é muito importante, é que visa desenvolver conteúdos específicos, né? Ou seja, conscientizar também toda a sociedade para que ela tenha consciência, né, sobre as necessidades específicas, né, das políticas públicas, né, para as pessoas surdo-cegas. Então, esse segmento, essa origem da lei é para combater também, né, a discriminação, o preconceito, né, para as pessoas conhecerem os surdos cegos, né, e respeitarem, né, porque até então era projeto de lei para que houvessem mais políticas públicas voltadas para promover a inclusão das pessoas surdo-cegas, né? Também tem vários objetivos, né, que é o foco. Então, além de dar visibilidade, né, para as pessoas surdo-cegas, né, então, até para reconhecer também a sua condição única, né, que é especial, né, para tentar também apoiar as pessoas surdo-cegas, né, congênitas, que adquiriram isso, enfim. E também veio para sensibilizar todos os setores da sociedade, né? Para que serve isso, né? Principalmente para que as pessoas possam estimular, criar ações, né? Fazer com que isso seja conhecido, né? E também ações educativas, né? Para que as pessoas possam prevenir rubéola, né? As causas de surdo-cegueira em geral, né? De gestação e tal, porque é uma das principais consequências, né, do surdo-cego. A outra instituição e objetivo da lei é apoiar as pessoas com surdo-cegueira, né? Então, esse apoio é fundamental, né, para que a pessoa possa se desenvolver tanto na esfera educacional como no mercado de trabalho também, né? E também, né, informar sobre os avanços técnicos científicos relacionados a essa inclusão social, né, e a educação também é importante, né? Então, a lei ela é bem resumida, né? A lei é bem pequenininha, ali são 3 artigos, né, que trazem isso, né? São 3 artigos que resumem, porque é recém o começo de uma jornada, né? O começo de uma luta, né? E a gente que acompanha vários surdos cegos, como a Lisley, tem a Adriana Martins também, que é de Minas Gerais, também. São vários que estão nessa batalha, né? Querendo políticas públicas e o reconhecimento, né, do status da pessoa com surdo-cegueira, para que ela possa evoluir, né? Criar novas possibilidades. Olha, desculpa. É... Conseguiu pegar o final? Então. Entendi. Ah, tá. Ela está falando que
é, que às vezes precisa de uma adaptação, né? Para que o surdo cego entenda de forma mais clara a informação. Então, ela está ali do lado com uma pessoa que está de guia para ela, fazendo adaptação, tá bom? Da interpretação. Perfeito, perfeito, como tem que ser. O fundo tem que ser preto, tem que ter a roupa preta, tem que ser totalmente adequado, né? Como a Priscila está junto também com a Ana, Sara, as duas tradutoras, intérpretes, que também são guias, né? Guia intérprete de Libras, que é uma profissão muito importante, que é a partir daí que se traz acessibilidade para a pessoa com surdo-cegueira, né? E muito obrigado pela participação das duas, é um prazer imenso. Então, Leslie, tem mais perguntas, dúvidas? Eu estou à disposição para responder. Claro. Olha, então, vou pegar um gancho aqui, né? E vou fazer mais uma pergunta. Eu quero saber, né, as informações, né, que contém na lei, que trata sobre a política pública, né, para pessoas surdo-cegas, como que seria, qual o apoio que essa lei traz, como que se dá a mudança com essa lei. É muito importante essa pergunta. Logo quando criaram a lei, muitas pessoas se confundiram, né? As pessoas confundiram, porque acharam que foi em julho, quando foi criado, no dia 20 de junho, que era o dia, eles saíram comemorando, né? Sequer prestaram atenção na lei. Então, a lei ela é um marco, ela serve como um marco, né? Porque anualmente vai ser lembrado sempre no dia 12 de novembro. Ficou instituído isso como Dia Nacional da Pessoa. Então, é o reconhecimento. A partir do reconhecimento, quando a gente recebe isso em lei, pode-se criar outras dinâmicas, outras políticas públicas voltadas ao lazer, à educação, enfim, eu posso falar também ao esporte, que é fundamental, né? Ao mercado de trabalho, porque a lei é um princípio, né? Ela foi criada, ela é muito recente, mas ela abre as portas para que a pessoa com surdo-cegueira continue sua luta por direitos à igualdade, né? Ao reconhecimento. Então, tudo isso é muito importante, né? Vou dar um exemplo que a gente até conversei brevemente com a Ana Sara, tradutora intérprete, a gente conversou sobre alguns questionamentos que a gente podia trazer, e ela aí, Ana, que prazer, tudo bem? Então, a Ana Sara vai estar junto com a gente. Então, o que a gente estava falando antes? A pessoa com surdo-cegueira, ela vai ter a liberdade de pedir, de exigir, de reclamar, de lutar pelos seus direitos, sendo bem mais específicos. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo. O BPC, que é o benefício de prestação continuada que o governo federal fornece, né? Um salário mínimo às pessoas que preenchem os requisitos, né? Que são desempregadas, é o surdo que não tem um emprego, né? Que tem uma renda per capita, uma renda familiar abaixo de 20% de um salário mínimo, ou seja, menos de R$ 280, né, por mês, ele tem esse direito de receber um salário mínimo por mês, né? Isso está na Constituição Federal, é garantido em lei. Mas será que o surdo cego teria que receber mais? Porque não é fácil. Hoje a gente sabe, né? Para conseguir um tradutor intérprete, guia intérprete, é mais difícil, né? Então, será que ele teria que receber um auxílio a mais, 25%, por exemplo,
seriam ideias. E a partir daí que a gente pode construir, trazer isso, né? Levantar essas hipóteses, né? Pedir, né? Provocar um projeto de lei para que seja feita essas considerações, né? Para que vá a Brasília, para os deputados, senadores e o presidente da República possa enxergar isso, né? Como um direito a mais da pessoa com surdo-cegueira, né? Isso é só um exemplo. E teriam que ter outras, né? Além do passe livre, né? Pô, mas será que tem um passe livre? Será que o passe livre é suficiente para a pessoa com surdo-cegueira? Será que não teria que ter algo a mais, né? Um auxílio para acompanhante, se for o caso? Enfim, são várias possibilidades, né? São várias as possibilidades para se criar. E a lei ela veio para isso, ela abre esse leque, ela abre essa oportunidade, né, para que a gente possa fazer os pedidos, né, lutar pelos seus direitos, assim como eu vejo sempre a Leslie e o seu marido, o Anderson, né, eles sempre põem alguns questionamentos interessantes sobre isso, né, sobre os direitos das pessoas com surdo-cegueira, para ter oportunidades iguais, que é fundamental, né? E será também que não é oportunidade também de se reconhecer e criar-se leis ou mecanismo para intérpretes, guias, para que possam as guias intérpretes também ter mais oportunidades, né? Porque às vezes nos eventos tem surdos, ok, tem tradutor de Libras, e agora com a pandemia a gente viu, né? Muito legal, cresceu bastante a procura, aumentou mais em 800%, né? Criou-se vários cursos, né? Então, a procura, a visibilidade... E o guia intérprete? Será que temos oportunidade? Né? Será que não precisa ser um profissional que também possa receber um incentivo maior, né? Mais cursos, comparecer a eventos, né? Que seja exigido, obrigatório, né? Em todos os eventos, independente do número de pessoas, se tiver um surdo cego, é necessário ter um guia intérprete, né? Senão a gente sabe, não tem como transmitir a mensagem de forma correta. Então, são essas as batalhas, né? E a lei, ela abriu para isso. E a lei perguntou, e agora, com essa lei aqui, o que eu vou fazer? Tem que levar a lei junto contigo, né? Para mostrar para as pessoas, difundir a lei, divulgar ela, né? Exigir e mostrar todos os objetivos que tem na lei, né? Dar visibilidade às pessoas com surdo-cegueira, né? Hoje é uma live muito especial. Eu sempre faço com a Lisley, uma vez por semestre, a gente conversa e tal. Ela sempre traz dúvidas muito interessantes. Já assisti ela em alguma oportunidade, algumas palestras dela. E isso é muito importante. Esse trabalho que ela faz é muito importante. E a lei é decorrência disso, né? De trazer para a sociedade a visibilidade das pessoas com surdo-cegueira. E não só isso, é estimular ações, né? E ações educativas, né? Ações voltadas ao mercado de trabalho, que as empresas possam conhecer, entender também, né? Promover debates sobre isso, né? Então, sempre voltando a atenção toda ela, integral ela, a pessoa com surdo-cegueira, né? Para que as pessoas conheçam isso, né? Nossa, eu fico muito feliz com essa aprovação, né, com o Dia Nacional da Pessoa Surdo-Cega. Anteriormente, né, não tinha a lei nacional, então a gente acaba sofrendo com todo esse cenário, né, de preconceito, acaba ficando ali isolado com as suas limitações. É muito triste, né? Então, com a aprovação da lei, nossa, nós ficamos muito empolgados, né? Então, assim, é a oportunidade que nós temos de desenvolver. Então, é todo um processo que envolve dentro disso, né? É como se a lei fosse um bebê mesmo, né?
e a gente vai cuidando de todo esse processo. Perfeito. Quero fazer outra pergunta, doutor. Claro. Então, é muito importante, né, que a lei apoie, sim, a comunidade, as pessoas com deficiência, surdo-cegas, né? Então, como que dá essas relações, por exemplo, na cultura, no esporte, na vida diária e também na tecnologia assistiva mesmo? Então, como que se dá esses processos, né? Como que se dá a criação de uma lei aqui no Brasil? Como que seria isso, doutor? Como que as pessoas, como que outras políticas poderiam apoiar pessoas surdo-cegas? Muito importante a pergunta, né? Muito legal. A lei sempre ela é criada através de um projeto de lei, né? De alguma situação, onde que a sociedade precisa se adaptar, precisa se precisa conhecer como um todo, né? A partir daí, você pode indicar, tem um site da Câmara de Deputados, onde que você pode dar sua sugestão. O Senado também abre oportunidades que você possa reivindicar. Importante também que você procure o deputado estadual que você votou, o deputado federal que você votou, o senador que você votou, para sugerir para eles, né? Sempre essa demanda que a gente fala, né? A partir dessa demanda, você mesmo pode colocar o que você sente falta, o que precisa para ser melhor a vida de uma pessoa surdo-cega, né? O que falta. Por exemplo, será que tem uma acessibilidade no esporte para surdos-cegos? A gente vê muito pouco, né, as competições, mas por que não tem mais, né? Será que é falta de incentivo? Será que é falta de política? Então, as leis, elas entram aí. Você pode criar o projeto de lei, pode enviar para deputado, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, em Brasília, e lá essa vai ser levada às comissões. Lá eles têm várias comissões, a Comissão da Educação, né, a Comissão de Turismo, Esporte, Lazer, Cultura. Então, eles podem discutir lá, levar, chamar você para falar lá, para te ouvirem a sua opinião, né, a sua demanda, a sua necessidade, né, de criação. E a partir daí se desenvolve, se começam a escrever uma lei composta por essa sugestão, por pessoas técnicas, né, legisladores, tudo apontam isso como uma necessidade especial para escrever esse projeto. E a partir daí se cria o projeto de lei, ele é votado, né, pela Câmara dos Deputados Federais, depois é votado pelo Senado, depois vota-se em segundo turno e depois leva ao presidente da República para sancionar a lei, ou seja, para aprovar a lei para que ela entre em vigor, assim como foi feito essa. Né? Essa lei 14.605 deste ano, de 2023, ela veio disso, de uma demanda, de um reconhecimento de classe, para que as pessoas possam se conscientizar, né, das pessoas com surdo-cegueira, e a partir daí criar oportunidades. Né? Então, a lei ela é bem, como a Leslie falou, ela está engatinhando, é o início de uma luta, né? Uma primeira lei para ser um marco, né? A partir desse marco inicial, aí pode-se criar diversas outras leis, né? Tanto para trabalho, para educação, né? Garantindo, quem sabe garantir vagas, será que isso falta? Será que as pessoas surdo-cegas têm oportunidade de trabalho? Será que elas não precisam de uma cota? Será que elas são bem remuneradas? Será que existe algum trabalho específico para que elas possam ser bem recebidas nas empresas? Né? Então, falta essa conscientização. E com isso a gente consegue, através de muita luta, de muito diálogo. Né? Hoje a gente está aqui com pessoas especiais, tem a Leslie, tem a Ana, que é estudante,
A Ana, pesquisadora, tradutora e intérprete maravilhosa, junto com a Priscila. Eu também tento colaborar no que eu posso, mas juntos a gente consegue criar essa dinâmica para a gente vislumbrar, né, oportunidades de novas ideias, de novas possibilidades, né? E a Leslie vai trazendo essas informações, vai trazendo essa demanda, porque a pessoa surdo-cega para entender o seu dia a dia. Por isso é muito importante, né, a gente saber o que você pensa, o que você sente, saber as necessidades, o que precisa. Será que a sociedade precisa melhorar para entender? Né? Será que a gente precisa informar elas de uma maneira, né, que elas possam entender como é que funciona a vida de uma pessoa? Né? Será que conhecem tradutor e intérprete, a guia intérprete? Então, tudo isso é muito recente, mas é o início de uma era, de uma luta, né, para que sejam reconhecidas pessoas com surdo-cegueiras, para que possam exercer seus direitos, né? Então, com a continuidade aqui, né? Porque as pessoas surdo-cegas, olha, elas têm que gastar, né? Muitas vezes elas têm gastos com psicólogos, elas precisam adquirir tecnologias, elas precisam de mais apoio, mais suporte, né? E como que a lei que foi criada pode ajudar nessa questão? Perfeito. Essa lei, ela é uma abertura de portas, né? Essa lei, ela serve para abrir, para que as pessoas possam entender e conhecer, né, quem são as pessoas surdo-cegas, né, para que dê visibilidade para elas. Aí sim, aí a gente pode criar um dinamismo a partir dessa lei para que as pessoas possam desenvolver, né, melhores tecnologias, né? Mas é muito difícil hoje, por exemplo, não existe um avatar, né, que possa seguir intérprete, né? É preciso do profissional sempre junto, né? E isso é fundamental. Mas o que poderia ser feito? Será que poderiam melhorar os sites, por exemplo, colocando o fundo preto e a letra branca para que possa ser melhor compreendido pelas pessoas surdo-cegas? Porque às vezes a gente entra no site, ele é azul, a letra é branca, é meio confuso, às vezes a letra é preta, mistura um pouco. Mas será que ele é acessível para a pessoa surdo-cega? Então, eu já li vários relatos, inclusive já recebi até da surdo-cega Adriana, muito interessante, Adriana Martins, que é de Minas. Ela é de uma associação de surdo-cegos e ela me enviou muitas dicas sobre isso. Mas será que os sites do Senado, dos deputados, será que são acessíveis às pessoas surdo-cegas? Né? Será que tem a descrição de cada card que a gente é acostumado a ver, né? Logo quando a gente fez a live, prontamente a Priscila mandou aqui para a nossa equipe, a Ana Sara mandou para nós a descrição do card, né? De uma maneira perfeita, como ela conhece, né? Então isso é fundamental. A gente está falando de coisas que são fundamentais, importantes, né, para as pessoas dos surdos cegas. Mas o que falta mais? Falta mais, né, ouvir, né, saber o que precisa melhorar. Aí eu pergunto para a Leslie, né? Leslie, vou responder a pergunta dela com outra pergunta. O que falta hoje para ela para ser acessível, né? Por exemplo, as redes sociais têm acessibilidade para ela
né, perfeita para que ela possa acompanhar os noticiários, as leis, as modificações, né? Como é que ela ficou sabendo da criação da lei? Será que tem um mecanismo de comunicação competente para que ela receba essa informação simultânea, assim como todas as pessoas recebem? Será que o noticiário, a própria televisão, né, os meios de comunicação hoje, será que tem uma acessibilidade garantida? Será que a gente precisa modificar? O que teria que fazer para melhorar tudo isso, né? Sim, pode responder. Então, realmente, a acessibilidade para o surdo cego, por exemplo, o braille, o guia intérprete, o instrutor mediador, só existem essas, né? Uma televisão, por exemplo, que teria a letra ampliada, né? Em negrito, sabe? Então, às vezes, assim, atrapalha a visão. A letra preta seria o melhor, o ideal. Né? E, além disso, assim, o que mais ela vê, por exemplo, agora vamos falar em educação, em esporte, em lazer. Por exemplo, eu acompanhei ela fez faculdade de letras libras, assim. Ela tinha esse direito do tradutor intérprete, da guia intérprete junto com ela. Havia para ela materiais didáticos na universidade para que ela pudesse acompanhar, né, estudar sobre isso. Também pergunto, na hora de um evento ou de uma competição esportiva, também teria acessibilidade, as informações para ela de forma simultânea, né, lazer, né? O teatro, o cinema, será que não faltam fazer, né, essas adaptações, trazer essas novidades? Porque é preciso respeitar, né? A gente está construindo leis e regras que são para todos, né? E ela se sente atendida, ela consegue assistir e ver, né, de sua preferência, uma sessão de cinema, um teatro com tradutor intérprete, uma guia intérprete. Como é que é? Se ela pode responder para nós desde a educação até tudo mais. O teatro, né? O teatro é adaptado, não é isso? Sim. Então, no teatro, né? Ela precisa de comunicação áptica, né? Para que ela saiba o que está acontecendo. Isso seria o ideal, né? Para ela sentir através do toque. Mas, no cinema, como o local é escuro, né? E tem muitas luzes, isso prejudica um pouco, realmente. E como é que foi para ela estudar? Havia materiais adaptados? Havia sempre guia intérprete durante toda a faculdade que ela fez de letras libras, né? Havia todo esse material preparado? Então, na faculdade, né, na área da educação, não existem, não tinham profissionais, né, para ajudar. Então, era muito difícil mesmo o entendimento, né? Precisava tentar fazer as adaptações realmente para aprender, né? Como ela é uma pessoa surdo-cega. E aí os livros, as apostilas, as letras tinham que ser ampliadas, as letras tinham que ser em negrito, né? Para conseguir ler, né? Então aí o professor ajudava ela a fazer essas adaptações para conseguir realmente entender. Né? Mas se tivesse um profissional presencialmente, seria muito melhor, né? Porque às vezes no vídeo atrapalha muito a questão do fundo. Então, é realmente inacessível e não dá para realmente conseguir aprender as informações. Perfeito. Outra pergunta agora. Pode perguntar.
Então, gostaria de saber, a pessoa surdo-cega, né? Ou a pessoa com deficiência, que não tem as informações detalhadas, né? Sobre a aposentadoria, né? Como que se dá, como é esse direito, e quem são as pessoas que têm esse direito? É importante essas perguntas, né? Essa lei ela vale para os surdos, né? Para as pessoas com surdo-cegueira, né? Começando, por exemplo, o BPC, né? Se uma pessoa surdo-cega ou surda está desempregada, né? Não conseguiu trabalho ainda, né? Ela tem direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Que o governo fornece no valor de um salário mínimo por mês. Isso não é aposentadoria, não é nada disso. É só um benefício. Vai ganhar todos os meses, né? 12 meses por ano. É diferente de aposentadoria. Então, para isso, ela precisa fazer, né? Falando do BPC rapidamente, ela precisa procurar o CRAS da prefeitura da sua cidade, né? No CRAS, ela vai fazer o cadastro único, né? Ela vai levar os documentos necessários, né, a audiometria, o laudo médico, a identidade. Fazendo o cadastro único, ela vai abrir, vai procurar uma ajuda, né, um advogado, alguém para fazer o processo junto ao INSS. Né? O INSS vai marcar uma perícia médica, né, vai avaliar se a pessoa é surdo-cega, se ela tem direito. Depois é agendado a segunda perícia, que é a perícia social, onde vai conversar com o assistente social do INSS, que vai, né, conversar e vai analisar. A partir daí, depois vem a resposta, né, se foi aprovado. A pessoa aprovada, ela começa a receber um salário mínimo por mês. Mas agora, com as novidades que tem a lei, essa pessoa que recebe o BPC, né, ela tem que ter o BPC, ela pode procurar trabalho também. Então, ela pode trabalhar e vai receber junto um benefício. Só que aí substitui. Sai o BPC e entra o auxílio inclusão. A pessoa começou a trabalhar, né, no emprego novo, com salário até 2 salários mínimos, né, até 2 salários mínimos. Aí ela pode pedir um auxílio inclusão, que é 50% de um salário mínimo, 50% do BPC, né? Então ela vai receber 50% mais o salário mínimo, né? Mais o salário dela do trabalho e tal. Então vai receber os 50% mais o salário mínimo durante um tempo aí para se organizar. A outra modalidade especial também é a aposentadoria. A aposentadoria tem uma lei especial, uma lei complementar, que determina que os surdos têm direito à aposentadoria expressa. Ou seja, o que acontece? O homem e a mulher são separados. Né? A mulher surda, profunda, né? Severa, ela precisa ter, a mulher surda, 20 anos de carteira assinada. 20 anos de trabalho com carteira assinada, ela pode solicitar a aposentadoria ao INSS. Ela procura advogado, organiza, faz o processo. A mulher surda moderada precisa o quê? Precisa 25 anos de contribuição, né? Ela precisa 25 anos de carteira assinada para pedir o processo de aposentadoria. Agora, a surda, mulher, que tem bem leve, ela precisa trabalhar 29 anos, né, de carteira assinada, aí ela pode fazer a aposentadoria dela. É diferente do ouvinte, é diferente da lei do ouvinte, é muito importante isso, é uma lei especial para as pessoas com deficiência, né? Então, o homem também é diferente, o homem surdo, profundo, precisa 25 anos de carteira assinada.
né? Ele precisa 25 anos de trabalho. O homem moderado precisa 29 anos. E também o homem surdo, né, leve, precisa 33 anos de carteira assinada para se aposentar. Né? Tudo isso é lei especial, né, para aposentadoria. E também tem um detalhe, além de se aposentar, né, pode continuar trabalhando. Então, muitos se aposentam e acabam trabalhando, ou seja, pode receber aposentadoria e continua trabalhando, recebendo seu salário. Então, entram dois rendimentos, né, o salário e a aposentadoria. Pode, não tem problema. Claro, tem algumas exceções, com trabalho, com insalubridade. O sinal de insalubridade é esse que as pessoas usam, né? Insalubridade. Aí, às vezes, não pode continuar trabalhando, né? Tem que respeitar, tem que procurar um outro local, um outro emprego para trabalhar e receber a aposentadoria juntos, né? Então, as leis são bem sucintas e específicas para as pessoas com deficiência, para os surdos, né? E aí eu pergunto para a Leslie, será que de repente não precisa fazer uma categoria diferente para as pessoas com surdos? Será que não precisaria fazer algo diferente para as pessoas com surdo-cegueira? Será que não precisaria ver o tempo, de repente diminuir, ou fazer algo específico? O que você acha? Sobre o tempo de aposentadoria, né? Para ajudar, de repente. Isso poderia mesmo, né? Seria possível diminuir o tempo mesmo de trabalho para a pessoa surdo-cega conseguir se aposentar, né? Com menos tempo de trabalho, né? Porque a pessoa surdo-cega realmente ela tem muitas barreiras. Seria importante. Verdade, verdade, concordo contigo. Seria um adendo, ou seja, seria uma proposta de lei para colocar nessa lei especial, né, dos surdos, se comprovar com laudo, né, com audiometria, provar a condição de pessoa com surdo-cegueira, ter uma diminuição desse tempo, né, para aposentadoria. Tanto o homem quanto a mulher, né, que possam diminuir pelo menos esse tempo, né, para aposentar mais rápido, tendo em vista a dificuldade, né, do trabalho, das barreiras impostas aí, né, ao mercado de trabalho, enfim. Quem sabe a Leslie não começa a criar um projeto de lei, hein? Projeto de lei, a gente vai ajudando ela a divulgar, hein? Bom, se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta agora, tá bom? Vou liberar. Vai liberar os comentários agora. Tem algumas perguntas aqui. As pessoas estão perguntando bastante sobre BPC, perguntando se a live vai ser salva. Sim, será salva a live, vai estar no arroba de todo mundo aqui, que depois a gente faz questão de falar. Vocês podem seguir a Leslie também, né? Por favor, também sigam as tradutoras, intérpretes e guias intérpretes maravilhosas, a Ana Sara Tomé. Quem quiser seguir a Ana Sara Tomé, tudo junto, né? Arroba Ana Sara Tomé, e também a Priscila Gadelha, maravilhosa, tradutora e intérprete, Priscila Gadelha. Sigam também. Quem quiser também seguir a Advogada em Libras, que está vendo, também fiquem à vontade para a gente divulgar, né? Unir. Então, as perguntas. Olha só, tem perguntas importantes aqui, até para a Leslie, olha só.
Será que pode dois surdos cegos casarem em cartório? Sim ou não? Pergunta da Silvia. Vou desativar os comentários aqui, porque está indo na frente os comentários. E aí, Lisley, uma pergunta? Se duas pessoas surdos cegas podem casar em cartório? Acho que ela pode responder essa aí, que é fácil. Olha, então, deixa eu mostrar aqui. Olá, oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer conhecer você. E também a Priscila, o Jorge e a Priscila. O meu nome é Anderson. Então, eu tenho 48 anos. Eu perdi a visão de um olho. E é isso. Muito obrigada. Eu vi no Facebook, né? Eu vi você no Facebook, na sua rede social, junto com a Lisley, sempre juntos. É muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Então, e aí, agora eu quero saber sobre a pergunta, né? Podem dois surdos cegos se casarem no cartório? Pode? Será que é possível? É uma dúvida das pessoas, né? A Lisley vai responder. Olha, ela vai responder. Olha, sim, cartório, é possível sim esse casamento, claro que sim. Mas, por exemplo, aqui, né, nós somos três pessoas na família, né? Nós somos casados e tem meu cunhado que ele tem cegueira profunda, né? Ó, que legal. Três surdos cegos na mesma casa. Outra Outra pergunta. pergunta. Como é que se faz BPC? Boa noite, tudo bem? Como é que se faz o BPC? Pergunta a Juliana. Juliana do Nascimento. Ah, essa tu viu, né? Como que faz BPC? Essa é fácil, né? Então, a pessoa tem que procurar o CRAS da prefeitura, da sua cidade, né? Fazer o cadastro único, o CRAS, e fazer o cadastro único e depois solicitar, né? Pedir apoio, né, da família, do advogado, enfim, procurar alguém que possa lhe ajudar. Aí o advogado faz o processo e pede o BPC junto ao INSS. Faz as duas perícias que a gente falou, perícia médica, perícia social. O INSS aqui marca, né? O INSS avisa, marca, e depois, se tiver preenchido os requisitos, né, vai ser aprovado, a pessoa recebe um cartão e recebe seu benefício. Não tem idade, né? Você pode fazer, independente da idade, né? E se conseguir um emprego também, pode dar um jeito de continuar recebendo 50% do benefício. Só que o nome é auxílio inclusão. Aí, né, tem que fazer um outro processo, trocar tudo, cartão, sai o BPC e entra o auxílio inclusão. É bem simples, né? Mas é muito importante que tenha apoio, né? Se as pessoas perguntarem, a gente tem vários vídeos informando sobre o BPC, para que possam conhecer de fato, né, as leis e os seus direitos. Outra pergunta também sobre o BPC, né? Pode casal
um surdo e outro surdo cego, por exemplo, os dois terem BPC? Olha, estão interessados em BPC hoje. A gente está falando também um pouco sobre a lei da pessoa com surdo-cegueira, mas também tem os seus direitos, né? Então, pergunta, se pode, tem um casal que é um surdo e uma menina com surdo-cegueira. Ele está perguntando se os dois podem ter BPC. A resposta é sim, né? Se nenhum deles trabalha, né? Moram juntos na casa, então os dois estão desempregados, né? Sem esse rendimento, pode sim, pode fazer o processo e os dois receberem o BPC. Não tem problema. A Lisa ficou curiosa com essa pergunta. Ela entendeu? Sim. Sim, ela entendeu sim. Estão perguntando aqui se a Lisley e o Anderson são formados. Se sim, qual o curso que a Lisley e o marido, o Anderson, estudaram ou estudam. E muito legal de conhecer a Lisley. Ana Clara, como é que é o nome? É o Renato, desculpa, Renato. Renato e Ana Clara perguntam. Olha, ainda não estou formada, né? Ela parou, mas no futuro vai retornar para o curso dela. O curso é Letras e Letras Libras. Ela vai voltar em outra faculdade, porque aquela estava não tem acessibilidade, né? E também ela mudou para ela era de Santa Catarina e mudou para São Paulo, né? É importante também falar sobre um direito, né? Que é muito importante, que todas as universidades devem fornecer, né? Desculpa, a tela dele deu uma travadinha. Voltou. Desculpa. Né? O cego tem essa dificuldade, né? Às vezes aqui, estou posicionando o celular. Fico um pouco preocupado, né? Porque a bateria também está diminuindo, está acabando, né? Antes de ter ligado o carregador, me desculpa, tá bom? Mas vocês têm que compreender mesmo, né? Uma coisa tudo certo. Então, vocês perguntaram sobre a informação, né? Sim. Olha só, há um tempo atrás, eu tinha minha visão normal e eu trabalhava, né? Trabalhava na Honda. Que é a fábrica, né? Ele trabalhava na produção. Tá. E aí trabalhava lá na produção. Depois disso, eu tive decisão de me afastar e me aposentar, né? Então, perdi a visão de um olho e ter baixa visão do outro olho. E aí, o que acontece? Eu trabalho com carteira assinada, tomei 22 anos de trabalho, e aí precisei parar de trabalhar por conta da perda da visão. Né? E agora sou aposentado e recebo benefício do trabalho. Mas é um pouco difícil, né? Porque eu, como cego, a Lisa e também cego, tem um irmão surdo cego, são 3 pessoas, né? As pessoas pensam que é fácil, não é fácil, né? São muitos gastos, porque temos que ter uma empregada, né, que vem aqui ajudar na limpeza, tem que pagar, ela tem carteira assinada, a gente tem que pagar um salário para ela, né? Para também uma acompanhante, né? Para nos ajudar na comunicação, né?
na leitura, que é muito difícil, né? Algumas palavras no português, né, que tem dificuldade, não surdo quanto o surdo cego tem essa dificuldade com o português, então nós temos uma pessoa que nos ajuda nisso. Na comunicação com o médico também, para levar a gente no médico, no banco, para acompanhar, né? Então são muitos gastos que a gente tem, né? Então é complicado, é isso. Desculpa, né? Eu estudei na faculdade de engenharia, né? Mas eu precisei parar também. Que legal. Que legal. É uma história, né, de luta sempre, né? Então, por isso que a gente sempre enfatiza, né, da necessidade de leis que possam. Não entendeu? Ele não entendeu. Pode repetir? Então, por isso que é muito importante, né, com base na história dos dois, é cada vez mais importante essas criações de leis, né, para que melhorem as condições de vida, para que as pessoas se conscientizem, né, da existência das pessoas com surdo-cegueira, das necessidades que elas apresentam, né. Por isso que é importante a gente estar discutindo aqui, fazendo essa troca de ideias, de informações, né? Sim, realmente. É muito importante. Então, eu estou muito feliz, porque recentemente eu falei agora que é aprovada sobre a surdo-cegueira, né? E falta algumas coisas ainda, né? Algumas adaptações, né? Ainda faltam algumas coisas, né? Precisam de associações, né? Criar associações, grupos. Eu quero, né? Incentivar e pedir, né? Que cada um busque mesmo para criar essas associações, porque é muito difícil, né? Não é isso, Lídia? Você vai explicar como que funciona? Então, tem uma associação em Brasília, né? Mas, em São Paulo, a Associação de Surdos Cegos, ela encerrou as atividades. Infelizmente. Então, mas isso é um pouco, eu acho que é importante, né, a gente aqui entender e também entender a história de vocês para ver as necessidades, né? Essa lei é só o início de tudo, né? Olha quanta coisa precisa, olha quanta coisa precisa ser ajustada, né, para que a pessoa com surdo-cegueira ela tenha os seus direitos garantidos, né? De ter uma vida tranquila, de ter educação, de ter saúde, né? Lazer, enfim. É só o início de muitas outras batalhas, de outras lutas, né? E essa lei, ela é muito pouco perto da necessidade, né, das pessoas com surdo-cegueira, né, do que elas precisam. Então, isso tudo é fundamental que a gente continue trocando as ideias, informações e batalhando cada vez mais por novas leis, por novas estratégias, para que as pessoas não só conheçam as pessoas com surdo-cegueira, mas que possam, junto com elas, instituir, né, acabam conscientizando as outras pessoas e trazendo essa visibilidade, né, das necessidades, de tudo isso que a gente precisa, né, que seja ideal para as pessoas com surdo-cegueira. Deixa eu ver aqui, surgiram duas perguntas. Uma pergunta bem boa aqui, ó. Referente à saúde, como foi para os dois, Anderson e Lisley, como foi durante a pandemia, como é que eram as informações, né, para vocês? Havia um atendimento de saúde qualificada, com qualidade para vocês? Como é que foi, né? Vocês podem falar sobre isso para nós? Você pode
Olha, e isso é muito bom, falar sobre o período da Covid, acessibilidade. Muitas pessoas me perguntam, olha, antes, né, as informações estavam sendo divulgadas sobre a Covid, sobre o contato que não podia, e aí como que faz com a hidrostasia? O surdo cego, ele precisa do contato, olha só. Aí não podia ter contato, precisava usar álcool gel toda hora, higienizar as mãos, né? E aí a gente pode entender, né? Meu irmão, que é surdo cego, né? Ele veio até mim e falava assim, olha, não, encosta só de longe, sabe? Aquela angústia, aquela loucura. E a gente ficava imaginando como as pessoas usando máscara, né? Não dava para perceber a expressão muito bem, não podia ter toque. E aí a gente ficou pensando como as pessoas usavam luva, a gente não tinha a sensibilidade. Então, assim, foi uma barreira muito grande. Aí depois veio a questão da vacina, a segunda dose, a terceira, né? Então foi passando. E aí foi melhorando e isso trouxe uma alívio, sabe? Mas foi muito difícil esse período. Realmente foi um período muito difícil, né, Risley? Realmente. Ela também teve muita dificuldade, não foi fácil. E aí vocês veem, né, quando a gente algumas criações, por exemplo, que é a lei de Libras, ela vai fazer 21 anos, né? A lei de Libras completou agora 21 anos. E ela traz, né, que seja difundido, né, pelo atendimento tanto do governo, do estado, do município, principalmente na área da saúde, uma atenção especial, né, para as pessoas com deficiência, para as pessoas surdas, né? Aí eu fico pensando, e as informações para as pessoas com surdo-cegueira, né? Será que não tem que ser melhor, mais ágeis, né? Será que não está na hora de criações de central específica para pessoas com surdo-cegueira, como existe em outros países, né? Eu conversando com a Ana Sara, ela trouxe uma informação que eu acho que foi o Anderson mesmo que fez um comparativo, um outro país, eu acho que era Portugal, Itália, não lembro, né? Que lá haviam centrais específicas para pessoa com surdo-cegueira, ou seja, era disponibilizado um serviço, né, para o cidadão, né, nativo do país pudesse usufruir desse serviço, ou seja, ele agendava, incomodava e tinha essa acessibilidade, essa inclusão oferecida pelo governo, né? Será que não falta isso na nossa cidade, no nosso estado, né? Se ele conhece alguma central, né, para pessoas com surdo-cegueira, que possam usufruir, né, possam ter esse auxílio, né, mais profissionais, porque hoje é difícil, né? E aqui está a Priscila também, a Ana, para poder falar depois para nós, né, como é que são os cursos também, né? Como é que é ser um profissional guia, né? Depois, se a Leslie poder responder, e depois se a Priscila ou a Ana quiserem responder também, né, referente a esse serviço, a esse profissional que é muito importante, né? E hoje a gente vê que é um pouco valorizado, né? Hoje deveria ter, no mínimo, em todas as instituições, né, um profissional capacitado para isso, para que pudesse dar essa acessibilidade, tanto não só na saúde, né? No banco, na delegacia de polícia, no próprio judiciário, né? Será que tem? Como é que é? Se ela já viu? Qual é a experiência deles com isso? E depois, se a Priscila também quiser comentar, ou a Ana também, poder falar, porque é muito importante, né? Profissionais, guias e intérpretes para a vida da pessoa com surdo-cegueira, né? Pode responder, Ale. Pode? Então, é muito interessante, doutor, esse comentário, porque, assim, precisa de uma formação na área, né? Dos profissionais guias e intérpretes. E precisa que isso seja divulgado em todo o Brasil.
tem as suas especificidades, né? Então, primeiramente, tem ali a formação na área de Libras, né? Tem uma fluência para isso. Aí depois tem outras oportunidades e possibilidades, como, por exemplo, o sistema Braille. Existem as outras formas, né, de comunicação da pessoa surdo-cega. Então, tem toda uma área técnica, tem o grupo, né, Brasil, né, de apoio à pessoa surdo-cega, que muitas pessoas, né, intérpretes de Libras de todo o Brasil, eles participam e vão até São Paulo presencialmente, que foi o meu caso, por exemplo, né, que eu fui, então eu fiquei em São Paulo, né, um período aí, né, para ter uma formação específica, né, para compreender como que se dá os níveis, os tipos, né, de formação, a importância de divulgar tudo isso. Então, assim, tem a especificidade de respeitar a pessoa surdo-cega. Então, por isso, né, os cursos, né, disseminar esses cursos de formação, imagina a oportunidade dentro das escolas também, que é importante, os instrutores aí, né, mediadores, né, para o atendimento, né, do AE, no caso, para alunos surdo-cegos, outra forma de comunicação que acontece. Então, é muito importante, né, realmente, assim, estimular que outros profissionais, né, tenham um atendimento do guia-intérprete, né, na área da saúde, da educação, estimular aí na área do esporte, né, paralímpico, que é muito importante, na cultura, tem muitas pessoas aí, assim, talentosas na arte, então é muito importante, né, toda essa formação na área. Isso aí também que eu vi na tua pesquisa, né, no teu estudo que tu está fazendo, né, sobre as tecnologias informativas, enfim, como precisa, né, criar maneiras, organizar tudo isso, né, para criar essas políticas também, para disseminar, né, essas ideias, enfim. Tu pode falar um pouquinho sobre isso também, que eu achei muito importante, muito legal. Tu estás pesquisando, né? Tu já é formado, está fazendo mestrado. Um mestrado. E está estudando sobre isso. Isso, o mestrado, né, em educação tecnológica, e eu, né, junto com a Lisa, a gente sempre conversa bastante sobre esse tema, porque às vezes a gente procura, né, pesquisas materiais na área, né, em especial pessoas surdo-cegas, e é muito difícil, né, de encontrar alguns materiais, né, precisa de uma adaptação, isso, são valores, exatamente, são valores muito caros, né, importados, né, de outros países que vêm para o Brasil. Então, assim, que tem potencial para isso, né, para poder criar materiais adaptados. Então, esse é o foco mesmo da minha pesquisa de mestrado, né, a produção mesmo, a criação de um material adaptado para pessoas surdo-cegas, que possam contribuir, né, no aprendizado, né, de algumas áreas em especial. Então, quando a gente fala de tecnologia assistiva, é muito importante ter esse foco, né? E eu e a Aline sempre conversa nesse sentido, né, da importância de ter assim, os materiais. Imagina, por exemplo, uma criança surdo-cega, né, dentro do atendimento educacional, dentro da escola. Como que é esse processo? Tem os materiais? Às vezes recebe, a escola consegue receber esses materiais? Precisa adaptar? Às vezes não tem, você procura, não tem. Então é muito importante, né, dar à luz, mostrar mesmo novos caminhos e oportunidades aí da tecnologia. A gente percebe aí, né, a inteligência artificial, que é interessante também, né? De como que ela pode ajudar aí os professores no processo aí de formação, na área da pedagogia. Então, é muito importante. E também estimular outras pesquisas na área de surdo-cegueira, como, por exemplo, a Lara, né? Que também, nessa área, né, da pessoa surdo-cega, outras pessoas aí em outros estados, né, no Brasil. Então, é muito importante. Verdade, verdade. Muito importante mesmo, né? Porque falta muito material, né? Não tem nada, quase nada. É difícil. É verdade. E vamos perguntar para a Lívia. Qual é a dificuldade dela? O que ela vê nisso? Será que tem? Então,
É muito importante, né? A diversidade desses materiais. E a gente olhar, observar, por exemplo, sentir. E realmente precisa ter essa gama, né? De novos materiais em tecnologia assistiva. Exatamente. Falta incentivo muito para isso, né? Falta incentivo, falta oportunidade, né? E eu só queria saber também dela, assim, da experiência dela nesses locais, por exemplo, locais públicos, como De novo, doutor, por favor. Desculpa, claro, eu queria saber dela e também dele sobre esse atendimento, por exemplo, na delegacia de polícia, em hospitais, ou até mesmo na justiça, né? Como é que se eles já depararam com algum atendimento, com guia intérprete? É sempre muito difícil, ela que tem que chamar, ela que tem que levar, ela que, né, depende muito dela, ou esse serviço público acaba oferecendo isso, né? Então, eu também conhece, se eles conhecem alguma central, né? Depois a gente pergunta. Então, a minha experiência sozinha, por exemplo, em outros lugares, em hospitais, por exemplo. Uma conversa, por exemplo, com uma enfermeira. Nossa, existe muitas barreiras de comunicação ali, então dá essa confusão mesmo. Então, assim, precisa, assim, de uma comunicação tátil, né? Então, aí envolve aí a questão escrita também, então precisa ali ter essa compreensão nesse sentido. Por exemplo, em Santa Catarina, no hospital, eu estive no oftalmo e deu uma palestra sobre surdo-cegueira, né, envolvendo os enfermeiros e outras temáticas voltadas à área da saúde. Aí depois, os enfermeiros tiveram essa compreensão, falei, nossa, realmente, tiveram essa empatia, né, colocando aí como seria o atendimento de um enfermeiro que pudesse ajudar uma pessoa cega, que, por exemplo, se comunica de uma forma rápida. Então, por isso que é muito importante, né? As pessoas cegas realmente terem novas palestras nesse sentido, com esses temas relacionados à saúde, para ter essa compreensão e compreender como que se dá esse atendimento à pessoa surdo-cega. Verdade, muito importante. Eu também fiquei curioso com ela. E no judiciário, ela já teve alguma experiência, né? Algum juiz, algo do tipo, assim, que ela precisou, se ela teve algum atendimento ou não? Muito difícil também, é muita barreira. E também... Então, olha, ainda não, eu ainda não tive nenhum problema em relação a isso, né? Mas, por exemplo, no processo, né, realmente tem que ter ali uma empatia, né, naturalmente, né, escrever ali, tentar alguma estratégia, como, por exemplo, meu pai, né, ele já teve muitas dificuldades, né, e precisou, sim, de adaptação, então tem, sim, essas dificuldades, mas com ela, não. Interessante, né? Isso, assim. E para encerrar, assim, né? Se ela já foi atendida, conhece alguma central que fornece algum serviço de guia intérprete, ela sempre precisa ficar acionando, né, as pessoas que ela conhece, até porque são poucos profissionais, né? Que nem a Sandra falou, também a Priscila estava conversando antes, como é difícil, né, de encontrar profissionais, né, guias intérpretes. Se ela já foi recepcionada, se ela já teve algum atendimento por alguma central de intérprete, de guia intérprete, que pudesse auxiliar ela. Isso é bem difícil. Tem pouquíssimos profissionais de guias intérpretes. Precisa muito de mais profissionais. Às vezes falta o incentivo também, né, do governo, né, para cursos, enfim, informações gratuitas, né, para que possam se surgir mais profissionais, né? Então, a gente hoje fez uma live, né? Vou explicar rapidinho aqui. A gente fez uma live para conversar sobre a Lei 14.605. Ela é agora de 2023, né? Ela cria o Dia Nacional da Pessoa com Surdo-Cegueira, que é dia 12 de novembro, né? Onde que traz aí diversos objetivos da lei, né? Para que dê visibilidade às pessoas com surdo-cegueira, para que a partir daí criem-se mais políticas públicas, né, a fim de auxiliar
auxiliar, de dar visibilidade, né, a todos eles. E eu quero agradecer especialmente a Lisley, Cristina, a gente sempre faz live, a Lisley, o marido dela, que está junto, o Anderson, especialmente também com a Ana Sara Tomé, nossa tradutora, que está junto. Sigam lá ela, Guia Intérprete, Ana Sara Tomé. E também tem a Priscila Gadelha. Sigam lá, Priscila Gadelha. Exatamente, doutor. Muito importante, uma live muito importante. E depois a gente vai marcar outra. Vamos ver aqui o ano que vem, vamos marcar outra para ver o que mudou, né? O que mudou com o surgimento dessa lei? Será que foi boa? Será que só foi mais uma lei, né? Mais uma lei só? Porque a gente tem um monte de leis, tem leis, mas será que foi boa? Será que foi aplicado, né? Será que o governo, será que as pessoas, a sociedade se conscientizou, né, das pessoas com surdo-cegueira, né? Espero aqui que as pessoas se conscientizem, né? Tem aí bastante assunto para conversar. Se quiserem chamar pessoas para conversar, tem a Ana Sara também. Né? Ana, tu te anima a falar aí para o público. Também tem a Lisley, né? Tem o Anderson. Então, todos eles, quanto mais... Tem a Priscila também, que está com a gente, né? Quanto mais pessoas puderem falar sobre esse assunto, é ótimo. Né? Então, está combinado. O ano que vem a gente vai descobrir o que melhorou, o que mudou, né? Muito importante. Combinado? Combinado. Muito obrigado pelo serviço, pelos profissionais, tradutores e intérpretes, em especial. Sem elas a gente não ia conseguir fazer a live. Muito obrigado, Priscila. Obrigada, doutor. Muito prazer. Obrigado, prazer é todo meu. Doutor, vamos tirar uma foto. Vamos. Parei, vamos tirar uma foto. Lisley! Caiu? Tá aí. Vamos tirar uma foto, cadê elas? Vocês sabem que tá aí, porque eu sou mais ou menos. Vou fazer um... Doutor, o senhor está tirando a foto? Não, eu não consigo tirar, eu não sei tirar. Meu Deus! E agora? Tá. Eu não sei tirar, desculpa, mas eu sou péssimo. Né? Não posso revelar algumas coisas, mas essa aí eu não sou muito boa. Podemos? Vocês conseguiram tirar? Cadê o André? Ou depois a gente vai printar também aqui do vídeo, que vai continuar, vai ficar publicado aí. Tá bem? Eu vou publicar, se vocês quiserem publicar nas redes de vocês, fiquem à vontade também. Vou marcar todos como parceria também. Tudo para que as pessoas possam conhecer mais, né, sobre a lei, possam divulgar, para ajudar as pessoas com surdo-cegueira a ter essa consciência, né, conheçam eles, saibam da realidade. Muito obrigado, meninas. Obrigada, doutor. Prazer. Legal ter profissional. Tchau. O ano que vem tem mais. Combinado.